Supremo Tribunal Federal absolve 8 réus do mensalão por crime de formação de quadrilha e deputados do Amazonas comentam a decisão. Luiz Castro volta a cobrar uma atuação mais firme do TJM nas ações que envolvem o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. E ainda, deputado Sinésio Campos faz visita técnica em fábrica de processamento de calcário que será inaugurada em março. José Ricardo destaca os avanços sociopolíticos após um ano de extinção do 14º e 15º salários dos deputados do Amazonas. E a Assembleia homenageia o CIGS por 50 anos de atuação. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual agora no Alean Notícias. Boa noite. Supremo Tribunal Federal absolve 8 réus do processo do mensalão por crime de formação de quadrilha. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi um dos beneficiados no julgamento. Na Assembleia Legislativa do Estado, os deputados comentaram o assunto. O presidente do PMN no Amazonas, Marco Antônio Chico Preto, afirmou que mesmo que a justiça tenha sido feita na decisão do Supremo, a sensação de impunidade permanece para a população. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira absolver 8 réus condenados por formação de quadrilha no processo do mensalão. Entre os beneficiados pela decisão estão o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-deputado José Genuíno e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o publicitário Marcos Valério. A decisão foi tomada no julgamento dos recursos chamados embargos infringentes, apresentados pelos 8 condenados que o Supremo começou a analisar na semana passada. Por 6 votos a 5, os 8 réus foram absolvidos. Os ministros Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Teori Zavascki entenderam que não ficou configurada a quadrilha. 5 ministros, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Celso de Melo e Joaquim Barbosa, defenderam que houve a formação de quadrilha para desviar recursos públicos e fraudar empréstimos com a finalidade de pagar propina a parlamentares que apoiassem o governo federal nos primeiros anos da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A apreciação dos recursos por formação de quadrilha não altera as condenações dos réus do mensalão pelos demais crimes. O assunto também foi discutido pelos parlamentares da Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas. Continuam presos. Eu acho que isso aí é uma forma até de que a justiça está agindo com rigor, está agindo com coerência, está agindo da forma que deve agir a justiça. Aquele que entender que não deva ser imputado, que aquele crime não deva ser imputado, a justiça tem que realmente liberar. Agora, o que foi imputado, a justiça tem que fazer com rigor e fazer cumprir. Para o presidente do PMN, deputado Marco Antônio Chico Preto, o resultado do julgamento mantém a percepção da população brasileira quanto à impunidade no país. Segundo o parlamentar, mesmo que os réus estejam cumprindo as penas estabelecidas pela condenação referente a outros crimes, a visão sobre a política no país é prejudicada. Eu não entro na discussão técnica do assunto, mas a percepção popular ela será de enfraquecimento das instituições, de uma certa revolta, de privilégios. A percepção, não tenha dúvida, vai ser essa. Então, o Supremo Tribunal Federal, com esse julgamento, ele não vai conseguir explicar aquilo que, aos olhos da população, é inexplicável. A população tem essa percepção. A sociedade brasileira, o governo foi assaltado, foi roubado por um grupo de pessoas que sabiam conscientemente, e eu digo mais, de forma articulada, sabiam o que estavam fazendo. Com a decisão, as penas atuais ficam mantidas, porque as condenações por formação de quadrilha não foram executadas. Os réus aguardavam o julgamento dos recursos. Se os recursos tivessem sido rejeitados, os condenados, que estão em regime semiaberto, passariam para o fechado. De acordo com o Código Penal, as penas acima de 8 anos têm cumprimento em regime fechado, no qual não são concedidos benefícios como trabalho externo. O deputado Luiz Castro voltou a cobrar uma atuação mais firme do Tribunal de Justiça do Amazonas nas ações que envolvem o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Segundo o parlamentar, mesmo após a polêmica declaração da deputada federal Érica Cocai, que criticou a atuação do judiciário, nenhum resultado prático foi alcançado.
Durante discurso realizado na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Castro voltou a criticar a atuação do Judiciário nas ações que envolvem denúncias da existência de uma rede de exploração sexual infantil em Coari, com o suposto envolvimento do prefeito do município, Adail Pinheiro. O parlamentar questiona a demora na tomada de decisões no Tribunal de Justiça. Ainda nos preocupa essa situação dos desembargadores não querem ficar com o processo, passam para outro desembargador. Nós não estamos aqui para achincalhar o judiciário amazonense. Eu tenho absoluta certeza que a maioria dos magistrados está muito constrangida com essa situação. A gente sabe de magistradas, por exemplo, como a desembargadora Carla Reis, a desembargadora Graça Figueiredo, que já manifestaram que elas não coadunam com nenhum tipo de morosidade, nenhum tipo de protecionismo disfarçado em relação ao senhor Adail. Agora, a Justiça, o Judiciário, ao invés de ficar ofendido com as palavras mais duras da deputada Érica Cocai, precisa fazer o seu meia-culpa, o seu reconhecimento e não permitir que os processos prescrevam. O parlamentar também relatou o caso de um processo que envolvia o prefeito de Coari na Justiça Federal, que ficou anos paralisado. Luiz Castro vai pedir ao Conselho Nacional de Justiça que apure a situação. Nós estamos pedindo ao CNJ que faça uma investigação da mesma forma que fez no Tribunal de Justiça, na Justiça Federal. Essa correção tem que ser feita, porque na Justiça Federal são menos processos, são 2 processos, mas são gravíssimos. Todos os 2 oriundos da Operação Vorax. E esses 2 também ficaram dormitando nas prateleiras, nos arquivos da Justiça Federal, inclusive de maneira estranhíssima. Um deles só apareceu na semana passada. O próprio desembargador Imoutinho trouxe para nós e mostrou o processo. E disse, está aqui, deputada, não fomos nós que sumimos com esse processo. Esse processo estava no Tribunal de Justiça encaminhado de maneira errada pela Justiça Federal. O deputado também exigiu do Tribunal de Justiça o afastamento de Adail do cargo de prefeito. Mesmo preso, o denunciado ainda é o chefe do Executivo em Coari. Em discurso na tribuna da Assembleia, o deputado José Ricardo lembrou que o Legislativo completou 1 ano de extinção do 14º e 15º salários dos parlamentares. Segundo José Ricardo, a medida pioneira da Casa gerou uma economia de quase R$1 milhão. Na Assembleia Legislativa, os 24 deputados recebiam cada um R$20 mil no começo e no final de cada ano, a título de ajuda de custo. Eram os 14º e 15º salários, popularmente conhecidos como auxílio paletó. O benefício era visto por muitos como um tipo de vantagem desnecessária, já que não influenciava no bom exercício do mandato dos parlamentares. Na 17ª legislatura, no dia 28 de fevereiro de 2013, a Casa extinguiu as gratificações, apenas um dia após o Senado Federal e a Câmara dos Deputados acabarem com as vantagens. A matéria foi subscrita por todos os 24 parlamentares. Em discurso durante o pequeno expediente, o deputado José Ricardo, líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, comemorou 1 ano do fim do auxílio paletó. Agora, o parlamentar sugeriu que o montante que era gasto com o pagamento do benefício seja usado para atender a demandas da população do Estado. O recurso é do Poder Legislativo, mas eu estou propondo que o recurso vá para atividades que não mude aquilo que é a obrigação do Poder Legislativo no uso do dinheiro, mas, por exemplo, que trabalhe campanha de combate a crime de pedofilia e exploração sexual de crianças, por exemplo. Com o fim do 14º e 15º salário, a Assembleia Legislativa do Amazonas economiza um montante da ordem de R$900 mil ao ano. A presidente da Comissão das Mulheres, da Família e do Idoso, deputada Conceição Sampaio, se pronunciou na Assembleia Legislativa em favor de políticas públicas voltadas à terceira idade. De acordo com a parlamentar, o país está envelhecendo, tornando a questão prioritária. De acordo com estudos realizados pelo IBGE, o Brasil está deixando de ser um país de jovens. As melhorias sociais e os avanços na medicina permitiram um aumento na expectativa de vida do brasileiro, que hoje é de 74 anos. A estimativa do IBGE é de que em 2025, 32 milhões de brasileiros possuam mais de 60 anos. Com a mudança do perfil etário do brasileiro, é necessária a implantação de uma série de políticas públicas voltadas à população de terceira idade. É justamente o que defende a deputada estadual Conceição Sampaio, presidente da Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso. Qual é o Brasil que nós estamos construindo? Porque o país está envelhecendo. Nós temos várias políticas públicas já, certamente, que ajudam esse envelhecimento
acontecer com qualidade de vida. Agora é preciso também perceber que aos 60 anos, hoje, uma pessoa ainda está com condições de produzir. Então, se a gente for olhar os rombos da Previdência Social, por causa das aposentadorias, muitas pessoas falam, mas hoje as pessoas têm uma estimativa maior de vida, portanto, elas não poderiam estar aposentadas um pouquinho mais tarde. Toda discussão ela é necessária. Foi pensando nos profissionais que atuam diretamente com os idosos que a deputada Conceição Sampaio propôs a criação do Dia do Coordenador de Grupo da Terceira Idade. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa no dia 26 de fevereiro e já é lei. Essa casa fez um reconhecimento para os coordenadores dos grupos da terceira idade. São pessoas que cuidam dos nossos idosos. Então, para a gente é muito bacana saber que uma pessoa idosa tem o acolhimento que é necessário. Essas pessoas, em muitos momentos, elas poderiam estar prostradas numa cama. Essas atividades fazem a diferença. A deputada também lamentou o difícil acesso à Previdência Social no estado do Amazonas. Muitas vezes, idosos de baixa renda não conseguem comprovar os requisitos legais para obtenção da aposentadoria e acabam desamparados. E você vai ver a seguir. Deputado Orlando Cidade destaca em plenário o incremento econômico no estado com a retomada das obras da BR-319. E mais, Sinésio Campos faz visita técnica em fábrica de processamento de calcário. A Comissão da Mulher e das Famílias é formada pela presidente, deputada Conceição Sampaio, vice-presidente, deputado Ricardo Nicolau, e seus membros efetivos, os parlamentares Tony Medeiros, Davi Almeida, Marcelo Ramos, Belarmino Lins, Vera Lúcia Castelo Branco e Fausto Souza. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas aos direitos e condições de vida das mulheres, famílias, crianças, adolescentes, jovens e idosos. Estímulo, apoio e desenvolvimento de estudos, debates, propostas e promoção de eventos para a defesa de direitos de tais segmentos sociais. E o combate a violações a tais direitos. Fiscalização do cumprimento das leis relativas à sua competência, recebendo e processando contra ato abusivo ou lesivo. Entre em contato pelo e-mail cdmali@alean.gov.br ou pelo telefone 31 83 4389. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Nesta quinta-feira, o deputado Sinésio Campos realizou visita a uma fábrica de calcário. Prevista para inaugurar em março, esta é a primeira empresa que vai realizar o beneficiamento do minério no estado. A principal melhoria aos produtores rurais amazonenses será a redução de pelo menos 40% no preço do produto. A primeira fábrica de processamento do calcário no Amazonas vai iniciar a produção a partir do dia 7 de março. Ela está localizada na comunidade Bela Vista, no município de Manacapuru. Como presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos visitou o local nesta quinta-feira.
governador Omar estará inaugurando aqui em Manacapuru essa fábrica. E a produção hoje do calcário agrícola estará atendendo piscicultores, agricultores, pecuaristas de todo o Amazonas. Então é um grande marco, é o divisor de águas do setor primário, o antes e o depois do calcário. Com a instalação da empresa, pelo menos 35 empregos diretos deverão ser gerados. Mas, além da oportunidade de trabalho, os produtores rurais do estado serão beneficiados, pois haverá a redução do preço do minério de potássio. O calcário aqui nós vamos negociar ele aqui na faixa de R$160. O que é informado para nós hoje aqui que o calcário está custando R$400 a R$450. Então aí você já tira a estimativa. Vai ter um benefício aí na faixa de 30%. A diminuição da necessidade de desmatamento também deve ser mais um benefício com a utilização do calcário produzido no estado. Outro efeito muito importante é a recuperação das áreas degradadas. Nós estaremos transformando áreas improdutivas em áreas produtivas, contendo assim a condição necessária de expansão das áreas de desmatamento. Então é um efeito fundamental também para a produção do estado do Amazonas. A construção da fábrica durou 9 meses, com investimento de R$6 milhões, em parceria pública e privada. O deputado Orlando Cidade destacou em plenário o incremento econômico no estado com a retomada das obras da BR-319, conforme anúncio do DENIT. De acordo com o deputado Orlando Cidade, a recuperação da rodovia será a porta de entrada para o crescimento da economia no Amazonas e demais estados da região norte. O parlamentar falou ainda que o DENIT garantiu que as obras serão reiniciadas logo após o período chuvoso. Está agendada uma ida com o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, juntamente com a presidente Dilma, para que possamos restaurar a BR-319 a partir do fim das chuvas que estão tendo aí. Já tem a confirmação do presidente do DENIT, que passando a chuva será dado a ordem de serviço para restaurarmos a BR-319. O deputado disse ainda que faltam apenas 400 quilômetros, mas que por conta da burocracia a obra está embargada. A presidente da República, Dilma Rousseff, quando esteve em Manaus no início deste mês, disse que o principal gargalo da BR era a licença ambiental. Mas o deputado Francisco Souza lembrou que a estrada não precisa dessa autorização. A bancada federal do Amazonas deverá confirmar ou discordar, direito de cada um, que realmente para a recuperação da BR-319 não há necessidade de licença ambiental. Por quê? É uma recuperação. E a palavra-chave é esta, recuperação ou reestruturação. Se recuperada, a BR pode ser considerada um modelo estratégico para a economia do país. Em ação empreendedora realizada na Assembleia Legislativa, a deputada Juta Afonso propôs a ampliação do diálogo entre a iniciativa privada e o poder público em prol do desenvolvimento da economia do estado. Discutir linhas de financiamento e promover um diálogo entre a iniciativa privada, pública e instituições financeiras. Esse foi o objetivo de reunião aberta realizada na sede da Assembleia Legislativa do Estado, aos interessados em desenvolver atividades empreendedoras no Amazonas. O evento foi realizado pela Frente Parlamentar Estadual de Apoio à Micro e Pequena Empresa e Empreendedores Individuais do Amazonas, FREMPEI, e contou com a participação da Associação de Jovens Empreendedores do Amazonas e do Banco da Amazônia. O discurso em comum dos empresários foi a contribuição que o Legislativo pode dar na orientação, formalização e propositura de iniciativas empreendedoras à iniciativa privada. A Frente Parlamentar é parceira nossa por isso, porque a nossa entidade não é uma entidade que busca criticar. A gente sabe que a gente tem N problemas, mas a gente busca propor. Então, olha, nós estamos com um problema aqui. Vamos resolver dessa forma? Como é que a gente pode conciliar, conversar para que nós possamos buscar um mecanismo para que juntos a gente possa desenvolver uma coisa legal, uma coisa bacana, bom para os dois lados. Então, a nossa entidade é propositiva e vem de encontro com a proposta da Frente Parlamentar.
O presidente da FREMPEI, deputado adjunto Afonso, destacou a importância do incentivo ao empreendedorismo como forma de potencializar a economia local. A gente tem que mostrar a essas pessoas que o caminho do empreendedorismo é um caminho de êxito, é um caminho de futuro. Então, o que a gente faz aqui através da FREMPEI, a frente parlamentar que a gente criou, que a gente apoia, que a gente preside, é justamente dar essa oportunidade às pessoas, discutir políticas públicas, discutir política de crédito para essas pessoas, que às vezes a pessoa não se torna um empresário porque ele não tem conhecimento, acha que é difícil, a burocracia e tal. E a FREMPEI tem esse objetivo de facilitar, de orientar. E eventos como esse nós vamos fazer muito, estamos fazendo em alguns bairros de Manaus e aqui na casa, aqui é a casa do povo, portanto a gente tem que recepcionar essas pessoas e dar oportunidade a eles também de terem conhecimento. A frente parlamentar tem o papel de intermediar o diálogo entre os empreendedores e o governo do estado, no sentido de garantir políticas públicas voltadas para as micro e pequenas empresas, como também buscar implementar as ações contidas na Lei Complementar 123/2006, conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Deputada Vera Lúcia recebe parlamentares do município de Nova Olinda do Norte que vieram solicitar serviços de infraestrutura para a cidade. E mais, Cabo Maciel anuncia a inauguração do porto do município de Careiro da Várzea para o dia 15 de março. Veja no resumo de notícias. Deputado Orlando Cidade usou a tribuna para ressaltar a participação do agronegócio no Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB. De acordo com o parlamentar, dados da Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, apontam que a atividade deverá responder por mais de 22% das riquezas geradas no país em 2013. O agronegócio brasileiro é aquela economia forte que já apresenta o PIB para 2013 na faixa etária de 22,8% da nossa economia, das nossas riquezas, são oriundas do campo, fruto destas grandes safras, desta grande produção agrícola aqui produzida no Brasil. Em discurso na tribuna desta quinta-feira, o deputado pelo PR, Cabo Maciel, anunciou que o complexo hidroviário do Careiro da Várzea, a 25 quilômetros de Manaus, deve ser inaugurado no dia 15 de março. O parlamentar disse que esse é o primeiro de uma dezena de portos a ser entregue até o fim do ano. A deputada pelo PTB, Vera Lúcia Castelo Branco, recebeu a visita dos vereadores do município de Nova Olinda do Norte, a 135 quilômetros da capital. Os parlamentares solicitaram melhorias nas áreas de infraestrutura, saúde e educação para a cidade, além de apoio à produção do agronegócio local. O deputado Tony Medeiros lembrou em plenário a importância da busca por novas alternativas econômicas para o estado do Amazonas. Segundo o parlamentar, o modelo Zona Franca não é eterno e o interior também deve ser beneficiado com investimentos. Nós temos que procurar alternativas econômicas de desenvolvimento para o estado do Amazonas. E eu vejo com bons olhos o setor primário, vejo com bons olhos a piscicultura. Agora só não dá para aceitar, em pleno século XXI, produtores rurais ainda perdendo toda a sua produção, não tendo como escoar a sua produção por falta de manutenção nas suas vicinais, aí é inaceitável. E foi isso que nós vimos no final de semana no município aqui próximo, que é o Rio Preto da Eva. Então as alternativas são necessárias. Vejo sul do Amazonas, Canutama. Os produtores já conseguem tirar 10 toneladas de peixe por semana, mas não é isso que eles querem. Eles não querem abastecer Manaus, eles não querem só abastecer Porto Velho, que está ali próximo, eles querem abastecer São Paulo, eles querem abastecer a Europa, eles querem realmente ter um mercado gigantesco que o mundo tem à disposição, que nós temos o potencial, mas falta investimento nas políticas públicas para o setor primário. Durante discurso no pequeno expediente desta quinta-feira, o deputado pelo PMN, Marco Antônio Chico Preto, chamou a atenção dos demais parlamentares sobre a estrutura dos conselhos tutelares no combate à pedofilia no Amazonas. Segundo o deputado, é preciso verificar o funcionamento dos conselhos enquanto instrumento de resguardo das leis que protegem as crianças e adolescentes. A Assembleia Legislativa do Estado homenageou nesta quinta-feira o Centro de Instrução de Guerra na Selva. O CIGS completa 50 anos de atividades e já formou mais de 5.000 guerreiros. O evento foi proposto pelo deputado Tony Medeiros. O combate na selva é um desafio até mesmo para os militares mais bem preparados do mundo.
Os perigos que a floresta esconde são desconhecidos para a maioria das pessoas. E justamente pela grande predominância deste tipo de vegetação no norte do país, foi fundado no dia 2 de março de 1964 o Centro de Instrução de Guerra na Selva. A instituição prepara membros das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares, além de soldados estrangeiros aliados, para a sobrevivência no ambiente hostil. Para celebrar os 50 anos de fundação, uma homenagem foi realizada na Assembleia Legislativa. O evento contou com a presença de veteranos que ajudaram na criação do SIGS. Nós tínhamos um ideal de especializar combatentes do Exército Brasileiro nas operações de selva. E o Centro de Instrução, nesses 50 anos, cumpriu brilhantemente a sua missão, formando aproximadamente quase 6.000 especialistas. Na época, a dificuldade era muito grande em função da precariedade da própria cidade em si e da região onde nós teríamos que implantar o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Toda ela de mata virgem, que nós tivemos que abrir estradas, fazermos a construção de várias bases de instrução necessárias para que a instrução se desenvolvesse de uma maneira séria, homogênea, alcançando a data de hoje o desenvolvimento que o SIGS possui. A proposta da solenidade foi do deputado Tony Medeiros. O parlamentar afirma que é fundamental valorizar instituições tão importantes para a preservação da soberania da Amazônia. 50 anos de história, 50 anos de serviços prestados, 50 anos, eu te diria, de vitórias. É questão de soberania nacional e é por isso que o SIGS existe. E é por isso que o SIGS trabalha, é por isso que o próprio Exército se humanizou, está próximo cada dia mais da população. E é por isso, como brasileiro, eu me sinto honrado em fazer essa homenagem aos 50 anos do SIGS. Para o atual comandante do SIGS, Coronel Dias, a homenagem é um reconhecimento da sociedade civil da importância do SIGS. Essa bela homenagem que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas fez ao Exército Brasileiro, por intermédio do Centro de Instrução de Guerra na Selva, e o autor da propositura, o deputado estadual Tony Medeiros, que foi idealizador dessa ideia e que nos enche de muito orgulho comandar o SIGS e representar a nossa instituição aqui na Assembleia Legislativa. Um dos fundadores do SIGS foi Jorge Teixeira de Oliveira, que na época era major. Mais tarde, em 1975, o militar foi nomeado prefeito de Manaus. A área reservada ao SIGS possui 1.050 km² de mata preservada e inclui um zoológico com um acervo de 190 animais. Este ano, deverá ser inaugurado um aquário no local, com espécies amazônicas. E vamos agora às notícias do esporte com Tom Claro. Com 2 jogadores a menos, 2 cobranças de pênaltis e muita reclamação, o Princesa dos Solimões pegou um chocolate de 6-1 para o Paysandu Papão da Curuzu na primeira partida das quartas de final da Copa Verde. Primeiro amazonense a enfrentar um time do Pará, o time de Manacapuru não suportou a pressão de bater o Papão dentro de casa no Mangueirão. Agora resta torcer por um milagre no jogo de volta, dia 9 no Gilbertão, em Manacapuru. Neste mesmo dia acontece na Arena Vivaldo Lima o jogo de volta entre Nacional e Clube do Remo e promete casa cheia. E após a confirmação da abertura da Arena da Amazônia com a partida entre Nacional e Remo pelas quartas de final da Copa Verde, no próximo dia 9 de março, o governador Omar Aziz definiu a cota de ingressos que serão disponibilizados para o torcedor amazonense. 13.000 bilhetes à disposição do público e 7.000 destinados aos operários que participaram da obra da Arena. E dos 4 jogos que serão realizados em Manaus durante a Copa do Mundo de 2014, 2 deles, Inglaterra e Itália, Estados Unidos e Portugal, já tiveram seus ingressos esgotados, segundo o site oficial da FIFA. Quem ainda não conseguiu se inscrever para assistir às disputas, tem até o dia 11 de março, data limite, para o recebimento do informativo, que confirma se o torcedor foi ou não contemplado com o ingresso. Os centros oficiais de treinamentos, por outro lado, os COTs,
Espaços que serão utilizados durante a Copa do Mundo em 2014 em Manaus ultrapassaram 70% de conclusão das obras. O Estádio da Colina, localizado no bairro São Raimundo, na zona oeste, e o CT do Coroado, na zona leste da capital, tem previsão de entrega para os dias 14 e 10 de março, respectivamente. A gente vai ficando por aqui, mais esporte no nosso próximo encontro. E confira a nossa agenda parlamentar. No dia 28 de fevereiro, a deputada Conceição Sampaio, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Família e do Idoso, visita a Arena da Amazônia às 8 horas da manhã. E ainda no dia 28 de fevereiro, o deputado Tony Medeiros, em parceria com o Hemoan, fará entregas de tururis do Carnaboi para quem for ao Hemoan na sexta-feira, a partir de 7h30 às 17 horas, para doar sangue. E veja agora o que foi destaque no Alenhão Notícias de hoje. STF absolve 8 réus do Mensalão por crime de formação de quadrilha e deputados do Amazonas comentam a decisão. Sinésio Campos faz visita técnica em fábrica de processamento de calcário que será inaugurada em março. E mais, deputado José Ricardo destaca os avanços sociopolíticos após 1 ano de extinção do 14º e 15º salários dos parlamentares. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alenhão. Uma ótima noite para você e até amanhã com um resumo da semana.